Até os 6 anos, é normal que as crianças sejam curiosas sobre de onde vêm os bebês. Também é natural que explorem o corpo de outras crianças e até de adultos por curiosidade. Até os 4 anos, é comum que se apegue ao papai ou à mamãe, sempre do sexo oposto ao seu. Por volta dos 5 anos, já começam a ter um sentimento de modéstia e de diferença entre comportamento público e privado. Muitas crianças, por curiosidade, tocam os genitais umas das outras, especialmente quando estão cansadas. De acordo com Alfred Kinsey, em seus estudos nos anos 50, crianças são capazes de terem orgasmos a partir dos 5 meses de idade e descobrem a masturbação por volta dos 3 anos, sendo mais comum entre os meninos. É um orgasmo seco, sem ejaculação, e vários autores sugerem que a masturbação infantil não é sexual, com certeza. Quando a criança torna-se mais consciente da diferença entre os sexos, tende a escolher amigos e eventuais parceiros de brincadeiras sexuais entre crianças do mesmo sexo. Segundo o Dr. Kinsey, 16% das crianças de 8 anos já tiveram experiência com coito anal nos Estados Unidos. Nós não temos números no Brasil. O conceito de sexualidade infantil é muito diferente daquele do adulto, que é geralmente quem induz a criança ao sexo oral e ao sexo com penetração. O comportamento sexual da criança pode ser a melhor indicação de que ela tenha sido abusada sexualmente, mas às vezes crianças abusadas não apresentam um comportamento fora do normal, assim como há crianças com comportamento sexual impróprio, mas por fatores diversos ao abuso. Nas crianças mais novas, o pediatra identifica estresse pós-traumático, medo, agressividade e pesadelos frequentes. Mas crianças mais velhas, o sintoma de abuso pode ser a depressão. É comum que irmãos do mesmo sexo envolvam-se em explorações do corpo, com penetração inclusive, na proporção de 1 para cada 4. Mas os psicólogos afirmam que dificilmente essas experiências deixam marcas significativas no comportamento ou na alma. A idade a partir da qual a lei determina ter havido consentimento varia de país para país. No Brasil, as relações sexuais são tidas como consentidas a partir dos 14 anos. Abaixo dessa idade, qualquer contato de natureza sexual é considerado estupro de menor, independente do consentimento ou violência. Havendo violência comprovada, é sempre crime de estupro, independentemente da idade da vítima. O exercício consciente da maternidade e da paternidade responsáveis, com o melhor resultado para os filhos, não é automático. Exige preparo, educação, inclusive a sexual. E a educação sexual deve começar o mais cedo possível, ainda na infância, porque a criança bem educada, sexualmente informada, tem melhores possibilidades de ser um adulto sem problemas sexuais. Só que a informação que a criança recebe deve ser sempre acessível de acordo com o seu desenvolvimento intelectual e é indispensável que seja dado na dose e no momento certos. Vamos falar agora sobre os papéis sexuais. Quando uma criança nasce, a primeira informação que se dá sobre ela não é sobre a saúde ou as dificuldades que teve para nascer, se está perfeita e sem problemas. A primeira informação é sobre o sexo. E ao anúncio de um menino ou uma menina, os comportamentos são diferentes. Mesmo obstetras e enfermeiras bem treinadas na sala de parto tendem a falar mais baixo e mais suavemente com as meninas. É através das impressões que recebe que a criança percebe-se como gente. Ela não consegue compreender de imediato a distinção entre menina e menino, porque ainda não tem um conceito de macho e fêmea, de masculinidade e feminilidade, de homem e mulher. Isso só vai acontecer
quando ela observar as diferenças genitais entre ela e uma criança de gênero diferente. No entanto, muito antes disso, meninos e meninas já têm comportamentos diferentes. É por conta dos hormônios femininos e masculinos e a influência das atitudes dos adultos, que tratam meninos e meninas de modo diverso. Meninos geralmente têm mais hormônio masculino, assim como as meninas têm mais hormônio feminino. É da natureza. Mas hoje se sabe que os hormônios são determinantes. Meninos podem nascer com muito hormônio feminino e não vão ficar à vontade no papel de menino. Assim como as meninas que nascem com muito hormônio masculino sentem-se melhor no papel masculino. Ainda há muito debate na área científica sobre o que é possível fazer nesses casos. É um choque para meninos e meninas a descoberta de suas diferenças. Pode ser perturbador e até desorientador. O impacto pode causar fantasias que envolvem até a mutilação sexual, principalmente em crianças que foram resguardadas em excesso e não tiveram oportunidade, por exemplo, de tomar banho nuas com outras crianças ou com adultos. Os meninos quase sempre imaginam que as meninas perderam o que está faltando a elas e temem que o mesmo possa vir a ocorrer com eles. As meninas, curiosamente, não acham que esteja sobrando o que os meninos têm a mais, mas também acreditam que perderam o que lhes falta. Geralmente, a criança supera logo esses temores e acaba desenvolvendo o sentimento de orgulho pelo próprio corpo. É mais uma razão para os pais cuidarem da nutrição e do peso de filhas e filhos. Gordos, eles podem não gostar do próprio corpo, o que prejudica sua aceitação e até a definição sexual. Os pais são muito importantes para transmitir a informação de que há dois gêneros, que as meninas crescem para ser mulheres e mães e que os meninos crescem para ser homens e pais. A criança se define como menino ou menino, geralmente em função do próprio corpo, mas essa definição também depende do meio em que ela vive, de como foi recebida pelos pais e de como é educada. Por exemplo, pais que tinham uma expectativa muito alta por um menino podem receber muito mal a menina que chegou. Pior, podem lidar com ela como se fosse um menino. Não é de surpreender que a menina passe a comportar-se como um menino para ser agradável aos pais. Ao crescer, ela vai ter dificuldade para assumir o papel feminino. Quando a criança recebe informação sobre o comportamento que deve ter para ser menino ou menina, precisa saber ao mesmo tempo o que se espera de um menino e de uma menina e o que se espera dela própria para que seu comportamento seja apropriado ao seu sexo. Esses papéis já foram mais bem definidos no passado, quando não se admitia que, por exemplo, menina jogasse bola ou o menino brincasse de comidinha. Mas os pais ainda precisam ser coerentes e consistentes. Coerentes quer dizer sem contradição entre pai e mãe. E consistentes quer dizer que precisam agir sempre do mesmo modo para que a criança não fique confusa e possa ter confiança. É a aprovação ou a reprovação dos pais que acaba fazendo a criança incorporar o comportamento que os adultos determinaram como válido. Em outras palavras, o importante para a criança determinar seu comportamento como menina ou menina é a aprovação do modelo de identificação com o pai para os meninos e com a mãe para as meninas. Muitos pais são preocupados em identificar fortemente seus filhos como meninos e suas filhas como meninas, com base em estereótipos e preconceitos. Assim, por exemplo, exigem que os filhos sejam agressivos e até rudes, e que as meninas sejam dóceis e gentis.
Isso é um erro de atitude e de comunicação entre pais e filhos, que mais tarde pode impedir o menino de ser delicado, assim como pode levar a menina a ser submissa. O exagero na definição do papel sexual estereotipado também pode acabar tornando difícil o relacionamento entre meninos e meninas, entre moças e rapazes, dificultando a socialização e a vida em grupo. Pode também prejudicar a convivência do menino ou da menina consigo mesmo, por sua personalidade ser desagradável até a própria criança. Meninos proibidos de chorar, porque chorar não é coisa de homem, podem ser prejudicados no desenvolvimento emocional para toda a vida. Assim como meninas reprimidas em sua agressividade natural podem sofrer muito na vida e aceitarem ser passivas. Aceita, respeitada, ouvida, apoiada e amada, a criança vai se definir normalmente como menina ou menina, o que não impedirá a menina de tentar fazer xixi em pé e o futuro chefe de brincar de comidinha. Aos 6 anos, a criança começa uma nova fase da sua evolução. Está pronta para a pré-escola, para a escola, e já superou o complexo de Édipo. Seus afetos se ampliam para fora da família, tem novos interesses e muita coisa para investigar. Tanto as sensações quanto as preocupações de ordem sexual diminuem. Crianças nessa idade já são mais movidas pela inteligência do que pelos instintos. Ela está pronta, madura, para rever e sistematizar o que aprendeu sobre sexo. É o melhor momento para oferecer a ela a educação sexual. Há uma diferença muito grande entre informação e educação sexual. A informação só não basta, e a prova disto é o número de médicos bem informados, mas que ainda fumam. E a educação precisa ser passada com naturalidade, com honestidade, com sinceridade, para que a criança possa confiar e aprender a conversar sobre isso com pai e mãe, sem pudores ou mistérios. A informação só contém dados. A educação é que contém emoção. A tarefa não é específica de mãe ou de pai. Nem há razão para a menina conversar com a mãe e o menino conversar com o pai. Mãe e pai juntos habituarão a criança à convivência e ao diálogo. Quer um esclarecimento? Tem um assunto que quer ver aqui no programa? Tem uma crítica, um depoimento, um elogio? Escreva para Luiz Lobo, Escola de Paz, Rio TV Câmara, Praça Floriano, 51, segundo andar, Centro, CEP 20031 050, Rio de Janeiro, RJ. Obrigado.